Esse vídeo aqui é patrocinado pela Cherry. Cherry é uma inscrita aqui do Professor Dak e ela tem postado todo santo dia há alguns meses já, pedindo para que eu fizesse um vídeo explicando o que é dislexia e autismo. Então eu resolvi finalmente vir aqui fazer um vídeo comentando com vocês o que é dislexia e autismo e entendendo um pouco para TDAH também. Se eu gostei é muito importante, então deixa ele no começo do vídeo, convido você a se inscrever no canal do professor, a gente lança vídeos todos os dias falando sobre as tretas da internet e dando um ponto de vista mais psicológico do que está acontecendo e de por que está acontecendo. Bom, hoje a gente vai falar sobre o que é ser neurodivergente. Neurodivergente é uma palavra que a gente tem utilizado muito nos últimos anos para definir pessoas que têm pensamentos diferentes. Acontece assim, como existem pessoas que são altas e baixas, pessoas que têm voz fina, voz grossa, pessoas que são gordas, pessoas que são magras, o pensamento também passou a ser analisado como diferente. Então tem pessoas que pensam de maneiras diferentes porque nós somos diferentes. Tipo, por mais que a gente faça parte da raça humana e a gente tenha várias diferenças entre lugar, cultura e outras coisas mais, a forma de pensamento de cada pessoa é diferente de uma para outra. Então, por exemplo, pode ser que na minha vida, na minha realidade, o vermelho seja azul e o azul seja vermelho. Então, você já parou para pensar que para mim, tipo, eu enxergo o sol ou o céu vermelho e o mar azul ou alguma coisa assim? Tipo, nossa, até confundi tudo aqui porque é complicado, mas você entendeu o que eu quero dizer? Vai mudar alguma coisa eu enxergar o vermelho como azul e o azul como vermelho? Não, não vai mudar nada. Vai continuar sendo exatamente a mesma coisa, eu vou ter as mesmas interações exatamente do mesmo jeito, só que trocadas. Então, você não tem como entrar nos meus olhos pra pegar e dizer que eu vejo as cores da mesma maneira que você ou que eu interpreto as cores da mesma maneira que você, assim como acontece com os pensamentos. Então, tem pessoas, por exemplo, que estão utilizando agora muito o Twitter para falar, por exemplo, sobre a voz que fica na mente. Eu tenho uma voz na mente, por exemplo, eu sempre fecho os olhos e eu fico pensando, e é como se eu estivesse falando comigo mesmo, eu consigo ouvir essa voz falando comigo, sabe? Não é tipo, vai lá e explode um carro, sabe? É uma voz que pensa coisas, tipo, vou pegar esse controle ou alguma coisa assim, vou gravar esse vídeo, as palavras que eu vou falar no vídeo geralmente elas passam antes, né, por essa voz, ou alguma coisa tipo, será que você falou certo nesse momento? Será que você errou isso? Será que não daria pra gente refazer melhor e coisa do tipo? Então é uma voz que eu tenho crítica a mim, que sempre funciona. E aí, pra minha surpresa e pra de muitas pessoas, existem muitas pessoas que não têm essa voz. Existem pessoas que simplesmente fecham os olhos e ouvem um grande... Ouvem não, né? Não, sentem um grande silêncio, onde não existe nada ali, entendeu? E isso também, inclusive, citando aqui o Toshi, criador de conteúdo de curiosidades e outras coisas mais, canal de opinião também, ele tem um canal chamado Utopia. Você já deve ter visto o canal Utopia, é muito bom. E ele tem uma condição chamada afantasia, ou seja, o Toshi ele não consegue formalizar imagens dentro da mente dele. Pensa assim, fecha os olhos e imagina uma maçã. Você consegue imaginar uma maçã? Eu consigo imaginar uma maçã e eu consigo ver essa maçã, eu consigo até mesmo tocar essa maçã. Mas algumas pessoas elas não conseguem, elas fecham os olhos, elas não conseguem formalizar essas imagens. Essa pessoa é menos criativa por causa disso? Essa pessoa é menos comunicativa por causa disso? Essa pessoa tem dificuldade para interagir com outros seres humanos? Não, ela pode ser exatamente normal que nem você e inclusive ela pode ser tão criativa quanto ou até muito mais criativa que os maiores artistas que existem na nossa época, como é o caso do Toshi, que é uma pessoa extremamente criativa. Só que ele tem a fantasia, então ele não consegue formalizar essas imagens, mas não quer dizer que ele não possa formalizar essas imagens nos vídeos que ele faz, nas coisas que ele constrói, entendeu? Então existem pessoas que têm formatos de pensamento diferentes porque os nossos cérebros são diferentes também, então é entendível que seja diferente. Então por isso surgiu essa denominação chamada neurodivergente para se redefinir a essas, se referir a essas pessoas que não são, tipo, que não seguem, por exemplo, o padrão, vamos dizer assim, aceito pela sociedade. E nesses neurodivergentes tem vários, mas tem três aí que são os mais famosos. O primeiro é o dislexo. A dislexia, ela pode ser considerada uma doença, talvez? Eu acho que não, sendo bem sincero pra vocês. Mas a pessoa que tem dislexia, ela tem dificuldade para formalizar as palavras. Ela não tem dificuldade, por exemplo, para interagir com as outras pessoas. Ela pode vir a desenvolver dificuldade, visto que ela tem dificuldade para formalizar palavras. Mas não quer dizer que ela não vai conseguir se comunicar ou ter uma vida completamente normal. Na psicologia, a gente sempre fala sobre a pessoa ser funcional e não ser funcional. Então pode ser que a pessoa tenha 50 problemas ao mesmo tempo, sabe? Sei lá,
ela vive com 50 personalidades totalmente divergentes, mas ela é funcional, ou seja, ela consegue sair de casa, ela consegue trabalhar, ela consegue desenvolver relações, ela consegue fazer tudo isso, mesmo tendo todos esses problemas. Então, ela é funcional, ela consegue trabalhar esses problemas e consegue seguir uma vida normal. Já outras pessoas com problemas mais simples, vamos dizer assim, do que você ter 50 pensamentos diferentes na sua cabeça, conseguem, aliás, não conseguem ser funcionais, logo elas são pessoas que não conseguem desenvolver relações com as outras pessoas, não conseguem conversar com outras pessoas, não conseguem sair de casa, não conseguem trabalhar, não conseguem buscar coisas. Inclusive tem muitas pessoas que não têm nada, zero coisas, mas por causa das interações que elas tiveram durante a sua infância ou a sua juventude, acabaram tornando-se assim disfuncionais, ou seja, são pessoas que por conta de criação ruim dos pais e tal, não conseguem, por exemplo, arrumar um emprego, viver em sociedade, desenvolver uma boa relação com outras pessoas e coisas do tipo. Mas não quer dizer que essas pessoas não possam fazer esse caminho agora para que daqui a alguns anos elas possam se tornar funcionais, entendeu? Então a gente sempre busca isso, fazer a pessoa ser funcional. Então a ideia é você assumir e aceitar que você é assim, que você tem essas limitações, porque todos nós temos essas limitações. Então, assumir essas limitações e conseguir viver normalmente. Logo, nesse caso do dislexo, pode ser que desenvolva-se por conta das interações negativas que vão acontecer, né? Imagina, a criança não consegue ler ou escrever ou até mesmo falar. Tem algumas tribos indígenas que matam crianças que não conseguem desenvolver a fala, para você ter ideia. Então, nesse caso, a criança vai sofrer muitas coisas e isso pode acabar desenvolvendo alguns problemas sociais para ela. Mas, em geral, dislexia é uma pessoa que tem dificuldade para interpretar textos, tem dificuldade para escrever e outras coisas mais. Mas a mente dela funciona 100% normal, ela só tem essa dificuldade mesmo por conta de questões genéticas. É até dito, né, e discutido se isso é hereditário, mas eu acho muito perigoso a gente falar que algum problema mental, alguma coisa seja de hereditário, que a gente pode dizer que é só, esse gene é ruim, esse gene é pior e a gente tem que cortar ele, como se fosse algo, tipo, essas pessoas fossem, sei lá, inferiores ou menores. Não, na verdade não. Todos os seres humanos merecem respeito igualmente, todos os seres humanos são diferentes e devem ser aceitos perante a sua diversidade. E nesse caso do dislexo, pode ser que tenha dislexo que seja extremamente criativo, justamente por causa dessa dificuldade de formalizar as palavras, mas ele pode usar outras maneiras de interpretação ou de expressão. Sei lá, pode ser um mega ator que se expressa de uma maneira muito diferente com o seu corpo, ao ponto de ser uma pessoa que se transforma num cara pica das galáxias, é um grande músico, alguma coisa assim. Então, a mente da pessoa funciona, mas é aquilo, neurodivergente, ou seja, uma pessoa que foge um pouco dessa normalidade. Então, o dislexo é aquela pessoa que tem dificuldade de aprendizado, geralmente, mas também aí a gente pensa, o que seria essa dificuldade de aprendizado? Porque quando você chega numa escola, você tem 30 alunos, às vezes 40 alunos por sala, um professor que é mal pago, um professor que está frustrado com a vida, um professor que geralmente não domina aquela matéria que ele está dando, e ele escreve lá no quadro negro um monte de texto, as crianças copiam aquele texto e isso é aprender. Isso é aprender? Isso não é aprender. Então, falar que uma criança que tem dificuldade justamente nesse ponto é burra ou é inferior justamente porque ela não consegue copiar, é renegar a capacidade que essa criança tem de desempenhar outras tarefas ou aprender outras coisas. Então, é muito injusto e é muito cruel. Quando eu era criança, por exemplo, eu não conseguia escrever. E eu já vou falar sobre isso. Eu não conseguia escrever, eu tinha muita dificuldade. E sempre falavam que eu era preguiçoso, que eu era ruim, que eu era porcaria, que eu tinha que fazer caderno. Às vezes as crianças estavam estudando uma coisa, eu estava estudando no caderno lá de grafia, porque a minha letra era muito ruim, ninguém conseguia entender a minha letra. E eu não conseguia me expressar através do texto, eu não conseguia entender, eu não conseguia ler a matéria, sempre tive essa dificuldade. Não sou dislexo, eu tenho outra coisa, eu sou neurodivergente também, mas eu vou falar sobre isso mais pra frente. Então, essas interações negativas acabam fortalecendo uma propriedade que você não vai usar na vida, você vai chegar no resto da sua vida, vai começar a trabalhar, você não vai ter que escrever texto, você não vai ficar copiando nada, você vai ter que ter outras potencialidades e pode ser que essa pessoa, ela não use nada. Por exemplo, eu não uso nada do que eu aprendi na escola. Então pra mim foi um tempo perdido, sendo bem sério, serviu pra gerar alguns traumas. Tá, agora que eu já falei mal da escola, de como funciona o sistema de ensino, que não é humanizado, que eu acho que deveria ser, eu sou humanista, então eu acredito que a escola deveria respeitar cada um dos indivíduos, suas peculiaridades e respeitar também os seus limites.
Mas a gente não tem isso, a gente tem uma escola de massa que acaba não ensinando nada para as crianças. Mas enfim, voltando aqui para a questão do dislexo. Então o dislexo tem essa dificuldade, pode ser uma má formação, pode não ser, depende muito do ponto de vista, da teoria que você está analisando, mas em geral é uma pessoa que tem esse problema. Inclusive sobre a dislexia, pode ser que a pessoa tenha predisposição ou pode ser que não. Acho que seria melhor falar assim, pode ser que a pessoa tenha predisposição a se tornar dislexo e dependendo das suas interações ou da forma que ela mexe a cabeça, né, que ela pensa quando ela é jovem, criança demais, ela vai interagir de formas diferentes. O segundo é o autista. O autista é muito fácil de a gente entender o que é. Muita gente vê o autista como uma pessoa que fica fechado lá no cantinho dele, não fala com ninguém ou até mesmo é agressivo. O autista, ele também depende das interações para desenvolver a sua própria personalidade, que nem todo ser humano. Só que o autista, ele precisa urgentemente de um atendimento muito específico, porque o autista, ele vê o mundo de uma forma completamente diferente. Então, por exemplo, você foi feito para interpretar o mundo da mesma maneira que eu interpreto, que outras pessoas interpretam. O autista não, ele interpreta o mundo de ponta cabeça, entendeu? Então o mundo dele é uma coisa completamente diferente. E se você entra no mundo assim para interpretar, você não vai conseguir entender, interagir, você não vai entender quais são as coisas que são valiosas, que não são, e vai ter muita dificuldade. Pararam de colocar, tipo, Asper como o nome de uma síndrome de autismo. E hoje em dia, Asper tem sido chamado como transtorno leve de autismo. Então tem vários níveis de autismo, né? O pesado e o leve. O leve é aquela pessoa que ela consegue interpretar, consegue conversar, só que ainda assim ela interpreta o mundo de uma forma diferente. E muitas vezes a pessoa que tem autismo, ela consegue pegar e se dedicar muito a uma coisa específica, ao ponto de se tornar a melhor pessoa do mundo nessa coisa. Então muitas das pessoas famosas que jogam xadrez, cubo mágico, jogo de videogame, sei lá, que escrevem, que são cientistas, eles são autistas. Por quê? Porque eles têm um hiperfoco tão forte naquilo que eles conseguem se tornar os melhores, os pensamentos daquilo. Ou o fato deles terem uma forma de interpretar o mundo diferente da forma normal que a gente tem, fazem com que eles possam ver coisas que muitas vezes a gente não vê. Então, a gente tende a falar que os autistas são muito ruins ou que eles são piores, mas na verdade os autistas, eles são os mais inteligentes que a gente tem no mundo. Os caras que são autistas realmente são geniais, ou eles se dedicam demais a alguma coisa. E cara, vai depender das interações que você tem, como você desenvolve isso. Tem tem um documentário na Netflix que fala sobre cubo mágico e fala sobre o melhor jogador de cubo mágico do mundo. E ele era autista e ele não conseguia nem falar com ninguém, ele não conversava com ninguém, ele era uma pessoa que não interagia. Então, como foi que a mãe dele trabalhou esse autismo? Com o cubo mágico. Ele gostava do cubo mágico, ele foi jogando, e aí ir pros eventos, interagir com outras pessoas que gostavam da mesma coisa que ele começou a se abrir com essas pessoas, conversar. E agora ele tá praticamente funcional. Não sei dizer exatamente como é a relação que ele tem com o mundo, mas mesmo assim, para quem não conseguia conversar com as outras pessoas e agora interage e tem amigos, pra mim isso é bem funcional. Mas lembrando que ser funcional não é necessariamente você não ter problema nenhum. É você ter esses problemas e conseguir seguir em frente. Conseguir ter uma vida normal, sabendo que você tem todas essas limitações. E por último, o TDAH, que eu vou falar, embora que não seja o único, tem vários outros transtornos, né? Mas o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que tá na moda agora, o TDAH, né? TDAH é aquilo lá, você pode ter ou você pode acabar desenvolvendo por causa das interações que você tem. As suas interações, elas são muito fortes, elas importam muito para a forma que você vai pensar. O TDAH é uma pessoa que ela tem um pensamento talvez muito rápido, é uma pessoa que ela fica entediada muito rápido, é uma pessoa que ela tem que estar se movimentando o tempo todo, é uma pessoa que ela gosta muito, pensa num gato, gato tem TDAH basicamente, porque ele tá interessado nisso, depois ele não tá mais, coisa do tipo, e aí é uma pessoa que às vezes é desorganizada, é uma pessoa que esquece as coisas que tá fazendo. Eu vi o Leon falando, por exemplo, que ele foi fazer um negócio, ele demorou 1 hora pra fazer porque ele esquecia e ele voltava e não sei o que. E é assim que é o nosso pensamento. Passa uma borboleta na frente, aí você pensa, olha só a borboleta, não sei o que. E você, quando vê, se perdeu completamente. Eu tenho vários amigos que têm TDAH, a gente poderia até formar um grupo de TDAH, inclusive. A gente tava conversando, aí ele tava falando pra mim que a internet deu espaço pra gente. Muitos criadores de conteúdo têm TDAH, então você tende a ver isso muito romantizado, talvez por causa disso. Porque, pro criador de conteúdo, o TDAH é o bagulho que faz ele funcionar, sabe? Se você parar pra pensar. Porque ele tem que estar atento a muitas coisas, interagir com muitas coisas, gostar de muita coisa, ter um hiperfoco muito forte com alguma coisa. O hiperfoco é assim:
Tipo, já até fiz um vídeo falando sobre hiperfoco aqui. Eu acho que, se eu não me engano, o Marquezine fez um vídeo também falando sobre hiperfoco. Ninguém vai conhecer o Marquezine, mas é um canal de Valorant muito bom. E é aquilo, você senta aqui no computador, começa a jogar alguma coisa, começa a ler alguma coisa, começa a ver um anime, e quando você vê, passou 10 horas e você tava fazendo isso ainda. Então é aquilo, você piscou o olho, você gosta tanto daquilo que você começa a consumir, viver aquilo. Isso é o hiperfoco. E o TDAH acaba desenvolvendo muito hiperfoco, dependendo da situação. Mas tem alguns casos que não desenvolve e a pessoa acaba se perdendo completamente. Em todos os casos, o TDAH ele simplesmente vai existir com você pelo resto da vida. A gente volta para aquela questão da funcionalidade. Pode ser que você tenha problemas para ter relacionamentos com outras pessoas, pode ser que você tenha dificuldade, por exemplo, para conversar com outras pessoas, e pode ser que você tenha dificuldade para fazer leitura, para você escrever, para você estudar. E aí também o hiperfoco, né? Aliás, o hiperfoco não. Também o TDAH é chamado de burro, né? Eu acho engraçado que o autista, o TDAH e o dislexo são chamados de burro na escola, né? Porque a gente tem um pensamento diferente e o nosso pensamento não é respeitado. Como eu disse pra vocês, assim, meu foco vai, principalmente quando eu tô fazendo algo que eu não gosto, principalmente sentar lá no meio de 30 crianças e ter que escrever um texto sobre, sei lá, mano, falar sobre as células eucariotas, alguma coisa assim. Aí não dá, não tá me estimulando isso, não tá me deixando interessado. E aí eu simplesmente tenho dificuldade pra ler, tenho dificuldade pra escrever, sou criticado, sou xingado, sou falado que eu sou ruim, acabo me tornando um aluno ruim por causa disso, acabo entrando no grupo dos alunos problemas, acabo fazendo problemas e me tornando uma pessoa problemática por causa disso tudo. Pensando assim sobre como eu acho que a escola, ela tipo, não respeita as nossos pensamentos, né, diferentes. E eu já até fiz alguns vídeos reclamando da escola aqui, né, sobre uma vez que a professora veio falar pra mim que a vida não era videogame, coisa do tipo, né? Mas sempre esteve no meu hiperfoco, o videogame especificamente. Mas no geral, tipo, o que eu quero dizer é o seguinte: essas coisas, assim, todo mundo tem algum tipo de predisposição para alguma coisa. Você, por exemplo, pode ter predisposição para ter um X ou Y ou Z, mas desenvolver isso aí vai depender das interações que você tem com a sua família, com seus amigos, com a sua infância, com seus, sei lá, com a escola, com seus relacionamentos amorosos. E muita gente, tipo, acha que, ah, tá, tô com 20 anos já, tô todo fodido, não tem mais o que fazer. Tem que sim, cara. Porque se você demorou 20 anos pra ficar desse jeito, você pode demorar menos tempo agora pra você desfazer isso. Porque agora você é consciente disso. Quando você é criança, você não tem consciência. E tomar consciência de uma limitação é uma das coisas que faz você conseguir se resolver com isso, em primeiro lugar. Então, é muito difícil para um dislexo, por exemplo, começar a ler e, tipo, de uma forma que nem qualquer outra pessoa faz, né? Tem gente que pega um livro e consegue ler o livro tranquilamente. Eu, por exemplo, para ler uma página eu demoro 30 minutos, porque eu tenho que ler, eu esqueço. Então, eu tô no meio da leitura, eu penso em alguma coisa, aí quando eu vejo eu tô longe pra caramba, eu tenho que voltar. Aí eu, putz, não... Nossa, um gatinho, não sei o que. Aí eu fico fazendo isso por 30 minutos, 40 minutos para ler uma página. Tem pessoas que não têm esse problema, mas aí eu vou querer me forçar a fazer isso, eu não vou conseguir. Então como é que eu faço para poder pegar e conseguir ler ou ouvir coisas? Eu pego, simplesmente abro aqui um jogo que eu gosto, vou jogar ele, coloco aqui um podcast de ouvido e fico ouvindo o podcast do livro, entendeu? E aí eu consigo interagir. Pra você ter ideia, na época da faculdade eu não conseguia ler a teoria do Freud. Tinha muita dificuldade. Como foi que eu resolvi isso? Eu peguei e comecei a baixar programas para fazer leitura do coisa e eu conseguia ouvir os livros do Freud muito mais tranquilamente, ou os livros do Jung muito mais tranquilamente. E consumir e entender isso jogando sempre algum jogo aleatório. Tem jogos que são de passatempo, né? Tipo Minecraft, coisa do tipo. Isso ajuda você a ficar mais aberto. Você está fazendo algo que você gosta, ao mesmo tempo você está aprendendo algo, você está entendendo algo. Então fica muito mais fácil do que eu pegar e me forçar a ser como as outras pessoas, porque eu nunca vou ser. Então acho que esse é o pior problema que o neurodivergente pode ter. A pessoa que ela não é normal, ela não é igual às outras pessoas. Tá, normal talvez tenha sido uma palavra forte demais, porque não existe essa normalidade, mas a gente tem limitações e tem potencialidades. Tipo, digamos que colocar pontos de mais em uma coisa e pontos de menos na outra coisa, entendeu? Então eu não tenho que pegar e colocar pontos nisso, eu tenho que fortalecer mais isso pra mim ter mais sucesso. É aqui que tá a chave do meu sucesso. Então a chave do meu sucesso não tá em tentar forçar, escrever, ter uma letra bonita, que nem a escola falava pra mim, ou não tá, a chave do meu sucesso não tá entender, interpretar um livro ou coisa do tipo, que nem muitas pessoas falam, não, porque quer ser rico, então você tem que ler livro X, não sei o que. A chave do meu sucesso está em pegar essas limitações que eu tenho e fortalecer. Se eu sou uma pessoa criativa, eu tenho que investir cada vez mais nessa criatividade. Se eu sou uma pessoa que gosta de conversar, eu tenho que investir cada vez mais em estar perto das pessoas, porque isso me faz feliz. Se eu sou uma pessoa que, tipo, sei lá, gosta de estar sempre fazendo coisas diferentes, eu tenho que pegar e sempre procurar
procurar coisas diferentes para me estimular, porque isso vai me deixar feliz, animado, vai me fazer querer viver mais, vai fazer com que eu tenha ideias diferentes pro meu trabalho, porque, tipo, é isso que eu busquei, trabalhar justamente com o que eu gosto de fazer e com o que eu penso. Agora não conseguiria fazer um trabalho, por exemplo, onde eu sento numa cadeira e fico escrevendo o dia inteiro, sabe? Não ia conseguir. Se bem que, né, tipo, embora eu tenha dificuldade para ler, no computador eu aprendi a escrever de uma forma muito mais tranquila, muito mais rápida também, ao ponto de que eu consigo digitar, por exemplo, 200 palavras por minuto no teclado. Mas por texto, escrevendo na mão, nunca conseguiria fazer isso. Na verdade, é lamentável a minha letra, né? Mas, enfim, só tô dando exemplos para vocês de como é ser neurodivergente. Caso você tenha alguém que você conheça que é neurodivergente, se é o seu filho, se é o seu irmão, alguma coisa assim, lembre-se disso, que pessoas diferentes precisam de necessidades diferentes. E uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter é aceitar essas diferenças. Aceitar que, tipo, não existe um sucesso, sabe? Não é que nem um RPG que você bota todos os pontos em força e inteligência e aí você ganha automaticamente. Tem pessoas que vão sair naturalmente com mais sorte, pessoas que vão sair naturalmente com força, pessoas que vão sair naturalmente com inteligência, pessoas que naturalmente vão sair com agilidade. E forçar essas pessoas que nasceram para ser ágeis ou nasceram para sorte, aí por algum motivo, sabe, que como o cara usaria os pontos de sorte dele, ele tirar esses pontos e colocar em algo que ele nunca vai ser bom, sabe? É você condenar uma pessoa à mediocridade, é você condenar uma pessoa a ter relações ruins, a não conseguir viver a sua vida normalmente. Então é muito importante as pessoas aceitarem, sabe? É muito importante você se aceitar em primeiro lugar, você olhar pra você e falar, porra, eu sou assim, e eu sou muito bom assim, então é isso que é você. Eu não vou pegar e tentar ser o que as outras pessoas falam pra mim, ou seu ideal de felicidade ou de sucesso que eu nunca vou conseguir atingir. Bom, então é isso, clã. Muito obrigado por assistir. Um grande beijo, 20 minutinhos. Espero ter conversado bem com vocês. A gente se vê depois.